Olá, mais uma vez muito prazer, professor Francisco de Paula, professor da disciplina de Álgebra Linear. Vamos à primeira unidade da matéria, determinantes. Então, nessa matéria nós vamos discutir determinantes de matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, sendo que esses determinantes podem ser calculados para quaisquer matrizes quadradas, dependendo dos métodos que vai ser utilizado, obviamente. Quanto maior a ordem da matriz quadrada, mais dificultoso é o cálculo desse determinante. Pelo menos esses três primeiros, a forma de calcular o determinante é bem simples. Então, o determinante de uma matriz 1 por 1 é o único elemento que existe nessa matriz. Então, se uma matriz tem um único elemento, o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Como, por exemplo, se uma matriz tem só um único elemento como 120, o determinante dessa matriz é 120. E se uma matriz tem um único elemento menos 29, o determinante dessa matriz é menos 29. Determinante da matriz 2 por 2. Nós vamos fazer o produto da diagonal primária menos o produto da diagonal secundária. E esse vai ser o determinante da matriz. Fazendo como, por exemplo, menos 3, 2, 1, menos 5. O determinante dessa matriz é menos 3 vezes menos 5, menos 2 vezes 1. Menos 3 vezes menos 5 são 15, e menos 2 vezes 1 são menos 2. Nós temos como resultado 13. Já na matriz 3 por 3, nós vamos seguir uma regra chamada regra de Sarrus, em que nós vamos multiplicar os elementos na sentido da diagonal principal e manter o sinal dessa multiplicação. E quando multiplicarmos elementos no sentido da diagonal secundária, esses valores vão ser invertidos o sinal. Se eles forem positivos, ficarão negativos, e se forem negativos, ficarão positivos. Os métodos de determinar onde e como repetir esses elementos pode acontecer aqui no nosso caso duas vezes, de duas formas, aliás. Você pode repetir as duas primeiras linhas abaixo da matriz e multiplicar esses elementos 3 a 3, no sentido da diagonal principal, mantendo o sinal, no sentido da diagonal secundária, mudando o sinal da multiplicação. Ou você pode repetir as duas primeiras colunas ao lado e também fazer a multiplicação desses elementos 3 a 3. E, novamente, no sentido da diagonal primária, mantendo o sinal, e no sentido da diagonal secundária, alterando o sinal desses resultados da multiplicação. Nós vamos chegar ao resultado do determinante da matriz 6 por 3. Algumas condições importantes para a gente não precisar fazer esses cálculos todos em determinadas matrizes. Basta olhar para elas e sabermos qual o resultado ela vai ter. Como no caso, se esse resultado for nulo, isso é possível. As condições, por exemplo, são possuir filas somente formadas por zero, possuir filas somente com filas distintas, posições distintas com os mesmos elementos, ou então filas múltiplas. Quando eu falo filas, eu estou me referindo a linhas e colunas. Então, o que é válido para linhas também vai ser válido, no caso, para as colunas. Então, essa primeira matriz, o determinante dela é zero, porque ela tem uma linha inteira zero. Essa segunda matriz, o determinante dela é zero, porque ela tem duas linhas exatamente iguais. A primeira é 1, 3, 5 e a última também é 1, 3, 5. Se nós trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o determinante dela fica multiplicado por menos 1. Se nós fizermos essa troca uma quantidade ímpar de vezes, vai alterar o sinal do determinante. Se nós fizermos essa troca uma quantidade par de vezes, o valor do determinante vai se manter. Por exemplo, esse determinante dessa matriz, ele é menos 28. Mas, se nós fizermos uma troca de duas linhas, a primeira e a última, o determinante da matriz agora passa a ser 28. Se nós multiplicarmos uma constante real, k, por uma linha da matriz, essa constante ela multiplica o valor do determinante. Então, por exemplo, a matriz 2, 4, 3, 5 tem como determinante menos 2. Nós adotarmos k como sendo 3 e multiplicarmos a primeira linha passa a ser 6, 12. O determinante dessa matriz vai ter como resultado agora menos 6, que é a mesma coisa do 3, que é o k adotado, vezes o determinante anterior já calculado, que era menos 2.
Se um número multiplica mais de uma linha, ele multiplica o determinante a quantidade de vezes que ele multiplicou linhas distintas. Então, se uma matriz for quadrada, ele multiplica quadrada de ordem 2, e ele multiplicar as duas linhas, esse número ele vai multiplicar o determinante duas vezes, né? É ele vezes ele mesmo. Então, ele vai multiplicar ele ao quadrado. Se fossem 3 linhas, ele multiplicaria ao cubo. Ele multiplicaria cada uma das linhas. Como a de ordem 3, então multiplicaria 3 linhas. Se é uma matriz de ordem 4, ele vai multiplicar 4 linhas. Então ele vai estar elevado a 4. Então se ele multiplicar uma matriz quadrada de ordem n, multiplicando as n linhas, então ele vai multiplicar o determinante elevado a n. Essa é uma propriedade geral que funciona para todas as matrizes. No caso aqui a gente tem a matriz A2, que são os elementos 2, 4, 3, 5. Vamos multiplicar a matriz inteira por 3. E a matriz inteira passa a ser 6, 12, 9, 15. O determinante da matriz original que nós tínhamos, ele seria simplesmente menos 2. Mas, como o 3 multiplicou a primeira e a segunda linha da matriz, então ele sai multiplicando esse determinante como sendo um 3 ao quadrado, que é aquele 9 que você está vendo ali multiplicar o menos 2, e a gente passa a ter como resultado menos 18. Aqui temos exemplo novamente com relação a determinantes de matriz 3×3 e o determinante da matriz transposta. Tá? Essa matriz 3×3, o determinante dela é menos 28. Quando você olha a matriz AT, que é a matriz transposta, o determinante dela também é menos 28. Porque essa é uma propriedade geral também das matrizes. O determinante de uma matriz é exatamente o determinante da sua matriz transposta. Um teorema muito importante das matrizes, quando elas têm mesma ordem, isso deixa de ser ressaltado, é o teorema de Binet, que é o teorema que garante que o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Como, por exemplo, você tem a matriz A sendo 2, 4, 3, 5 e a matriz B sendo 3, 10, 1, 2. O produto dessas matrizes gera a matriz 10, 28, 14, 40. O determinante dessa matriz, 10, 28, 14, 40, é 8. Mas se você pegar o determinante só da matriz A e o determinante só da matriz B, o determinante só da matriz A é menos 2, o determinante só da matriz B é menos 4, e o produto deles também é 8. Isso é importante porque para você determinar o valor do determinante de um produto de matrizes, você não vai precisar multiplicar as matrizes. Basta calcular o determinante da primeira, calcular o determinante da segunda, e multiplicar o valor dos determinantes, que você vai chegar ao resultado determinante do produto das matrizes. Esse teorema de Binet ele nos auxilia a fazer menos contas quando necessário. O determinante de uma matriz identidade é sempre 1, não importa a ordem dela, na verdade, até porque também teria uma outra regra para você fazer isso. Como é uma matriz identidade, ela é uma matriz triangular, então abaixo da diagonal principal todos os elementos são 0, acima também, coincidentemente, se isso acontecer, ou um ou outro, a matriz já é triangular, e os elementos da diagonal principal ficam sendo o produto deles como determinante dessa matriz. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 6×6, mas todos os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são zeros, essa é uma matriz triangular e o determinante delas é somente o produto da diagonal principal. Que é essa nossa próxima regra que está sendo dita. Como todos os elementos abaixo da diagonal principal são zero, então o determinante dessa matriz é simplesmente o produto dos números. Então basta multiplicar os elementos, o produto dos números da diagonal principal, que são no caso 5, menos 2 e 3. Multiplicando esses valores a gente chega ao resultado menos 30. Então, todas as vezes, não importa a ordem da matriz, que abaixo da diagonal principal ou acima dela todos os elementos forem zero, para calcular o determinante, basta multiplicar todos os elementos da diagonal principal. Alguns exemplos para a gente estar fazendo aqui rapidinho. Se uma matriz 2×2 inversível satisfaz que A ao quadrado é igual a 2A, então determine o valor de A. Então, o que garante que a matriz é inversível é que o determinante dela é diferente de zero. Porque se o determinante da matriz for zero, essa matriz a gente não vai poder calcular a inversa dessa. Então, o que a questão nos diz é que o determinante de A ao quadrado é exatamente o determinante de 2 vezes A. E que é essa propriedade que vai nos ressaltar. Mas, pelo que a gente viu,
eu posso escrever esse determinante de 2 vezes A como o determinante de A vezes o determinante de A, e como o 2 está multiplicando a matriz toda, ele sai da matriz A ao quadrado, porque é uma matriz 2 por 2, então ela tem duas linhas, então esse 2 estaria multiplicando a primeira e a segunda linha. Podemos cancelar determinante de A ao quadrado de ambos os lados, que está na multiplicação, e ficamos com que o determinante de A é 2 ao quadrado apenas, que é o valor de 4. O grau do polinômio, que expressa o determinante da matriz, é uma matriz 3 por 3. Pela regra de Sarrus, nós podemos calcular o valor desse determinante. E ao fazer isso, nós vamos estar encontrando um polinômio, fazendo as multiplicações, mantendo no sentido da diagonal principal o sinal, e no sentido contrário da diagonal principal, mudando os sinais. Nós vamos chegar a esse polinômio. E, adequando os cálculos, nós chegamos que esse polinômio é um polinômio do tipo x ao cubo menos x, que é um polinômio de grau 3, alternativa correta, letra A. Então, essa questão que a gente vai fazer agora, ela leva em consideração a construção de uma matriz, onde respeita a seguinte regra, que os elementos K da matriz K e J, na matriz quadrada, eles respeitam a seguinte condição. Essa matriz, se os elementos K e J eles vão ser do tipo 2 elevado a 2i mais j, se o i for menor que o j, e os elementos K e J vão ser i ao quadrado mais 1, se i for maior ou igual que j. Então, como essa matriz é uma matriz 2 por 2, ela tem os elementos K11, K12, K21, K22. Aí você percebe que o primeiro elemento, o i, é exatamente igual ao j, o K12, o i é menor que o j, o K21, o i é maior que o j, e o K22, o i é exatamente igual ao j. Então, respeitando a primeira ou a segunda regra para as condições de I e J, nós chegamos aos elementos 2, 16, 5 e 5. E o determinante dessa matriz pode ser calculado multiplicando os elementos da diagonal primária menos os elementos da diagonal secundária. Como o determinante é diferente de zero, então nós concluímos que essa matriz ela é inversível sim. O determinante dela é menos 70. Então nós podemos sim calcular o inverso dessa matriz. As únicas matrizes que você não pode calcular a inversa são as matrizes que, quando você calcula o determinante dessas matrizes são zero. Obrigado por estar acompanhando o material até aqui. Espero que tenha ajudado em qualquer dúvida. Estamos aqui para ajudar.